Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marco Teles e hoje nós vamos meditar sobre o testemunho cristão. Estamos numa série de estudos bíblicos dominicais sobre a doutrina bíblica evangélica. E nós estamos estudando algumas coisas que são importantes conhecermos acerca da palavra de Deus, né? E dentre essas coisas, você pode observar que algumas coisas não são exatamente doutrina propriamente dito, como alguns poderiam pensar, mas são ideias que têm a ver com doutrinas e que são defendidas por todos os evangélicos. Eu tentei apresentar as doutrinas não de forma tão sistemática, mas abrangendo por assuntos um pouco mais amplos, para que você possa entender melhor, digamos, o conceito geral por trás delas, e não cada doutrina, porque daria muito tempo e não teríamos, num período de um estudo de 13 lições, como estudar todas elas. Futuramente, pretendo fazer um estudo mais adequado dentro da sistemática, né, da teologia sistemática. Mas nós vamos estudar agora sobre o testemunho cristão. Uma coisa fundamental para o cristão é o seu testemunho. Devemos testemunhar de Cristo sempre, né? E a coisa que Jesus deixou logo no início, você abrindo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, você vai ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7, Jesus dizendo o seguinte: E lhes respondeu: A vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até as extremidades da terra. E aí Jesus, depois de dizer essas coisas, ele foi assunto aos céus, né? Então podemos entender aqui que Jesus está dizendo claramente que nós receberemos poder do Espírito Santo para sermos testemunhas dele. Se você observar claramente, você vai ver que Jesus está falando exatamente disso, de sermos testemunhas dele. E ser testemunha de Cristo depende que consigamos isso somente através da ação do Espírito Santo. Diz Jesus: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que poder é esse? Às vezes as pessoas pensam que seria o poder de curar, de fazer milagres ou coisa do tipo. Não, mas o poder de testemunhar. No caso, os apóstolos faziam curas, milagres e coisas do tipo, para que naquele período inicial houvesse uma expansão séria do evangelho para muitos lugares. Mas atualmente, o que podemos crer, na verdade, é que esses milagres podem até acontecer se for da vontade de Deus. Entretanto, cabe salientar que Jesus não está falando aqui de milagres, de curas ou de coisas do gênero. Jesus está falando de poder para ser testemunha. Se você for ler o texto claramente, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até as extremidades da terra. Ou seja, esse poder estava atrelado a ser testemunha de Cristo. Então, um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus, ele quer ser testemunha de Jesus. Ele não quer simplesmente fazer isso ou aquilo. Ele quer mostrar que serve a Jesus. Ele quer ser verdadeiramente testemunha de Cristo, porque é para isso que nós estamos aqui na Terra e temos o poder do Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não consegue ser testemunha de Cristo. Ninguém é testemunha de Cristo por sua valentia ou por sua coragem, muito pelo contrário. É testemunha de Cristo mesmo sendo fraco, incapaz, porque quem capacita para ser testemunha é o Espírito Santo e não os seres humanos, não nós mesmos, não a nossa coragem, ou seja lá o que for que desejamos mostrar como superiores. Nada temos de superior. Na verdade, o que temos é o Espírito Santo, que nos capacita a ser testemunhas de Jesus.
Outra coisa que devemos entender quanto ao testemunho cristão é que o mundo não se agrada do testemunho de um crente. O mundo quer suplantar o crente, quer passar por cima do crente. Ele não admite que uma pessoa creia em Jesus e tenha a sua fé alicerçada em Cristo. As pessoas do mundo vão sempre desacordar disso, nunca vão concordar disso porque não têm o Espírito Santo, então não conseguem ter o entendimento aberto para entender o que é servir de fato a Deus. Por isso, devemos estar atentos, porque quando nós cremos, nós cremos pela ação do Espírito Santo em nós. E essa ação do Espírito Santo faz com que possamos ser tanto testemunhas, quanto também superar as perseguições. O próprio apóstolo Paulo foi um perseguidor de cristãos. Depois ele se converteu, obviamente, mas ele perseguiu os cristãos por muito tempo. Nós temos perseguidores que foram os fariseus, por exemplo, na época de Jesus, os próprios judeus perseguiram os cristãos, os romanos e outros grupos também. E até hoje, muitos grupos ateus, de um modo geral, que são contrários ao cristianismo, e pecadores e feiticeiros, detestam os cristãos e querem, na verdade, acabar com o cristianismo em muitas situações, especialmente um cristianismo verdadeiro. O primeiro mártir do cristianismo foi Estevão, E você pode ver isso do versículo 53 ao 60 de Atos, capítulo 7, onde Estevão fez um discurso mostrando toda a história de Israel, praticamente, onde aquelas pessoas viam que tinham que aceitar a Jesus e não conseguiam suportar isso, porque eram pessoas que não estavam querendo receber o Espírito Santo, estavam rejeitando o Espírito Santo e elas estavam exercendo o pecado sem perdão, que é rejeitar o Espírito Santo, ou seja, a pregação do Evangelho. A rejeição ao Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, é quando você ouve uma pregação bíblica que fala de Jesus para você se arrepender e mudar de vida, e você rejeita. Por que a pregação? Porque através da pregação, o Espírito Santo vai incomodar o seu coração, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo. Só que você pode rejeitar essa pregação. Você pode rejeitar a ação do Espírito Santo. E quando você rejeita essa ação do Espírito Santo, automaticamente você não terá perdão de Deus, porque o Espírito Santo chegou até você. O Espírito Santo tocou no seu coração e você simplesmente o rejeitou. Você escolheu outro caminho, você escolheu ficar longe de Deus por diversos motivos, Então devemos entender que o verdadeiro cristão, ele está totalmente atrelado à questão do Espírito Santo. E aqui em Estevão, ele pregou para aqueles judeus e ele termina seu discurso dizendo: vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ou seja, Estevão está dizendo que Jesus agora veio para todos e que os judeus, eles não eram mais o povo exclusivo de Deus, Eles tinham perdido isso porque receberam a lei e não guardaram a lei, receberam a instrução de Deus e não guardaram essa instrução de Deus. E ouvindo isso, aqueles judeus enfureceram-se nos seus corações e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. Estavam com muita raiva, Essa questão de ranger os dentes é uma figura de linguagem, dizendo que eles estavam com muito ódio contra Estevão pela sua pregação cristã cheia do Espírito Santo. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à destra de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. É interessante observar que Jesus estava à destra de Deus, ou seja, à direita de Deus, o que implica ser um lugar de confiança do Todo-Poderoso, Está com todo o poder, literalmente. Essa questão de direita e esquerda, você pode ver em vários textos bíblicos, onde a direita se refere àquele que está a favor das coisas de Deus. E a esquerda é aquilo que está
contra a vontade de Deus, né? Você vê isso atualmente aí na esquerda política, por exemplo, e direita política. Muitas vezes a direita política que temos hoje não tem nada a ver com a palavra de Deus também, né? Algumas vezes sim, outras vezes não. Mas a esquerda parte do princípio que ela é contra o poder divino, né? Isso aconteceu na França, essa ideia lá de que os que estavam à direita eram a favor do regime anterior e os que estavam à esquerda eram contrários, né? Então, como você pode ver, existia lá, mas não começou lá. Essa ideia é muito anterior. Ou seja, a direita e a esquerda tem a ver com aquele que está a favor de Deus e que está contra Deus. Então não se deixe levar dizendo que você é de esquerda ou coisas assim, assumindo posições de esquerda, porque quem assumiu a posição de esquerda foi Satanás, tá? Então devemos, quando damos o nosso testemunho, a primeira coisa que devemos fazer é dizer que somos a favor de Deus. Estamos à destra de Deus e não à esquerda de Deus, tá? Algumas pessoas entram por caminhos estranhos e acabam se degradando nisso, né? Nós vamos ver um outro texto que fala sobre isso também. O versículo 57 de Atos 7 continua: Mas eles clamaram em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele, e lançando-o fora da cidade, apedrejaram-no. As testemunhas depuseram suas capas aos pés de um moço chamado Saulo. Ou seja, apedrejaram Estevão, mataram Estevão porque ele testemunhou de Cristo. E o que é interessante, Paulo estava ali, que se tornou um perseguidor de Cristo, ou de cristãos especialmente, e logo depois se tornou também um apóstolo quando se converteu, né? E o versículo 59 diz: Apedrejavam Estevão, que invocava o Senhor e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. O que nós podemos ver aqui é a ação do Espírito Santo na vida de Estevão. Nenhuma pessoa sem a ação do Espírito Santo estaria recebendo pedradas e abençoando aquelas pessoas, pedindo que o Senhor as perdoasse. De um modo geral, a tendência das pessoas é amaldiçoar, é xingar, é reagir de alguma forma àquilo que está acontecendo, né? Então, você vê aqui que era uma ação do Espírito Santo e que Estevão estava pronto para sofrer aquilo por pregar o verdadeiro Evangelho de Deus. Nós vemos pessoas hoje querendo fazer atualizações da Bíblia, né? Querendo mudar a palavra de Deus. Alguns pastores metidos a intelectuais querendo mudar a palavra de Deus, e isso é muito ruim. Isso nos leva a uma situação em que as pessoas cada vez mais se afastam de Deus. Será que esse sujeito que quer atualizar a Bíblia, ele teria a coragem de, como Estevão fez, de morrer por amor de Cristo? Então, o verdadeiro testemunho cristão, ele não vê limites nesse mundo, ele não se curva ao mundo, ele vai continuar testemunhando de Cristo, ainda que isso lhe custe até a própria vida, né? Nos circos romanos, né, no Coliseu, morreram muitos cristãos mortos por feras, por gladiadores e coisas do tipo. Mesmo assim, o cristianismo cresceu e aflorou. Quanto mais nós somos perseguidos e mais fiéis nós somos, mais o evangelho cresce. Mesmo nos lugares do mundo onde hoje há perseguição ao evangelho, ainda o evangelho sendo perseguido, há um crescimento do evangelho. Na China, por exemplo, cristãos são perseguidos, inclusive há pouco tempo, os professores de escolas da China foram obrigados a não falar de Jesus, a não falar de Deus. Ou seja, há uma perseguição forte. Muitos cristãos lá que não se corrompem, eles são perseguidos pelo governo chinês, que é um governo de esquerda, né? Entretanto, os cristãos continuam se reunindo, continuam lendo a Bíblia e continuam fazendo a vontade de Deus. Existem as igrejas apóstatas, aquelas igrejas que fazem a vontade do Estado e não a vontade de Deus, e que até
denunciam outros cristãos, né? Então devemos entender que igreja apóstata não é igreja de verdade, é uma falsa igreja. Então são falsas igrejas apoiadas pelo Estado que, na verdade, denunciam outros cristãos. Mas estes cristãos verdadeiros, eles continuam testemunhando de Cristo, apesar de toda a perseguição que há nesses países. A China é um exemplo. Países islâmicos também matam muitos cristãos simplesmente pelo fato de pregar o evangelho. Devemos estar atentos porque essa perseguição ela já está prevista no Apocalipse e ela acontece em vários lugares do mundo e pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar que nós estejamos. Na verdade, o Apocalipse ele se cumpre nesses lugares quando isso está acontecendo. O que vai acontecer no momento é que haverá um cumprimento do Apocalipse mundial, onde a perseguição será mundial, aí sim haverá uma possibilidade, né, do anticristo tomar o poder, mas Jesus vai vencê-lo com poder e grande glória. Por isso, precisamos testemunhar de Cristo e não enfraquecer nosso testemunho pensando que vamos ser vencidos pelo mundo ou pensando, vou deixar acontecer porque já está escrito. Não, nós devemos fortalecer o testemunho e pregar mais da palavra de Deus. Em Mateus 10, de 16 a 42, nós vamos ver o seguinte: Jesus falando sobre admoestações sobre os últimos dias, né? Sobre a perseguição que os cristãos seriam vítimas pelo amor dele, né? Por amor a ele, melhor dizendo. E diz o seguinte: e eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ele está falando aqui aos apóstolos, quando ele envia esses apóstolos para pregar a palavra de Deus ali na primeira vez. Entretanto, isso se repete e se aplica a todos os cristãos em todas as épocas, tá? Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Guardai-vos, porém, dos homens, porque vos integrarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença dos governadores e dos reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Ou seja, os poderosos, né, que não têm a palavra de Deus, eles vão tentar atacar os cristãos de todo jeito. Você já vê isso se configurando no dia atual, especialmente em cunho de grupos esquerdistas, de modo geral, que são contrários ao evangelho ou que tentam apostatar a igreja, assim como fizeram na China, tentam apostatar a igreja, trazendo um falso intelectualismo para dentro da igreja, e pastores estão seguindo modos de ver o mundo da esquerda e abandonando a Bíblia Sagrada. Precisamos tomar muito cuidado com isso e evitar esses falsos pastores, porque quando eles chegarem com essas ideias, nós devemos simplesmente rechaçá-los. Não é obrigação exclusiva do pastor cuidar da sã doutrina, não. É obrigação da igreja. Infelizmente, alguns pastores tomaram essa obrigação exclusivamente para si e enfraqueceram a importância da sã doutrina. Por quê? Porque a igreja acha que ela não tem que pregar mais a sã doutrina, acha que ela não é responsável pela sã doutrina, acha que o pastor é que é responsável, quando não é. A igreja que é responsável pela sã doutrina. Então, quando você vê algumas pessoas sofrendo, você vê pessoas em outros lugares sofrendo, missionários sendo perseguidos, irmãos nossos em outros lugares sendo perseguidos, é porque muitas vezes a igreja se cala em certos momentos e deixa só na mão do pastor a responsabilidade que é dela. Tomemos cuidado com isso. Jesus ainda diz, olha só, Jesus não está chamando ninguém para uma vida de facilidade, não, uma vida difícil, né? Diz o seguinte: por minha causa sereis levados à presença dos governadores e dos reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios, ou seja, iriam por todos os lugares pregando o evangelho, né? Mas, quando vos entregarem, não cuideis como o que é vez de falar, porque naquela hora vos será dado o que é vez de dizer. O que significa isso? Significa que as pessoas seriam entregues aos reis e governadores para serem julgados mesmo como cristãos. E nós não devemos planejar o que vamos dizer naquele momento.
porque não sabemos o que vai acontecer, não sabemos qual vai ser a opinião de cada um. Porque se formos planejar, vamos planejar com o coração meramente humano. Mas quando nós seguimos a vontade de Deus, é o Espírito Santo que atua em nós e que faz com que possamos viver corretamente e tomar decisões corretas e ter a palavra não nossa, mas do Espírito Santo nesses momentos. É interessante ainda que o versículo 20 diz: pois não sois vós os que falais, mas é o Espírito Santo de vosso Pai o que fala em vós. Percebe? Sem o Espírito Santo é impossível sobreviver à perseguição que pode se assolar sobre um cristão. O testemunho do cristão, ele é fundamental e ele precisa estar atrelado, literalmente, à ação do Espírito Santo em sua vida. Algumas pessoas tentam atrelar o testemunho a ações sociais, a outras coisas, né? Não que seja ruim, mas o testemunho não está aí. O testemunho está em você viver como cristão e o Espírito Santo agir por você. Às vezes você não vai nem falar, mas as pessoas vão ver que estão erradas sobre você quando o Espírito Santo agir na sua vida. E Deus sempre age. É muito comum isso. Então não fique preocupado quando houverem perseguições, quando acontecer alguma coisa estranha nesse sentido. Não se preocupe, porque é natural. Os mundanos não conhecem o Espírito Santo e não conseguem compreender o que nós compreendemos. Por isso precisamos testemunhar com fidelidade, não esperando uma vida de moleza, né? Uma boa vida, mas sim uma vida com dificuldade, sim, mas dirigida pelo Espírito de Deus. Ainda, no versículo 21, irmãos entregarão a morte a irmãos e pais a filhos, filhos se levantarão contra os seus pais e os farão morrer. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Ele está falando aqui aos apóstolos, sim, mas também a nós. Porque vai acontecer algum momento em que já existe essa questão, esse sentimento cristofóbico, né? Onde odeiam as pessoas e os próprios parentes serão seus inimigos. Você já vê pessoas sendo educadas pelo anticristo para viver com ideias estranhas contra a família e que, na verdade, acham que são superiores porque fazem o que certos governos mundanos do anticristo estão ensinando. Então devemos tomar cuidado com isso, né? Você vê pessoas que às vezes estão se achando superiores aos seus parentes, a outras pessoas cristãs, simplesmente porque seguem a cartilha de alguns órgãos estranhos ou de alguma mídia anticristã. E devemos tomar cuidado com isso. A ONU, por exemplo, é um órgão totalmente anticristão e devemos tomar muito cuidado com o que vem de lá, pois parece ser a besta, né, do mar que vai facilitar o reino do anticristo. E devemos tomar cuidado com isso. Portanto, quando eu quero trazer você essa questão do testemunho, é para te mostrar que o testemunho não é fácil. O testemunho não é uma coisa simples, não é ser bonitinho, não é ter boa aparência, muito pelo contrário, é passar por dificuldades. Ainda temos outros aqui, né? Outros textos aqui, mas o versículo 34 nos diz: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O que Jesus quer dizer com isso? Ele vai causar divisão porque ele é intrigueiro, alguma coisa desse jeito, porque ele gosta de guerra? Não. É porque essas pessoas não suportarão a ação do Espírito Santo na sua vida. Assim como Estevão estava pregando o evangelho e acabaram apedrejando ele porque não suportavam ouvir o que o Espírito Santo estava dizendo através de Estevão, então a mesma coisa acontecerá com vocês, inclusive conosco, né, de um modo geral, todos os cristãos. Então precisamos estar atentos e precisamos sim cada vez mais pregar, porque enquanto pregamos o evangelho, evitamos que tais coisas aconteçam em que nós ou nossos familiares venham a ser perseguidos
pelo maligno, percebe? E até que nossos familiares sejam perdidos e acabem se voltando contra nós simplesmente porque somos cristãos. Existem pessoas nas famílias de muitas pessoas que simplesmente detestam a ideia de você ser cristão, que simplesmente querem perseguir você por ser um cristão. Às vezes na sua própria casa isso já existe em muitas famílias. E então quando vier o fim, estiver mais perto do fim, então isso se tornará mais evidente. E nesses momentos atuais estamos vendo que isso está cada vez mais evidente, com ideias políticas, né? Criar um tipo de salvação química que estão tentando trazer para as pessoas, dizem que a ciência resolve tudo, abandonam a Deus e estão trazendo esse momento para nós. Entretanto, Jesus nos diz também o seguinte no versículo 40: aquele que vos recebe a mim, me recebe. Aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Aquele que der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Ou seja, Deus vai abençoar aqueles que abençoam o povo de Deus, né? Então, por isso, devemos abençoar também os missionários que estão longe, passando por dificuldades como essas nesse momento. Devemos dar nossas ofertas aos missionários para que eles possam ser abençoados, porque Jesus diz que nós seremos recompensados quando abençoamos estes missionários, de alguma forma, especialmente com nossas ofertas para que sejam levadas a eles, que é a forma mais fácil de enviar recursos, porque não envolve transferência de bens materiais propriamente ditos, que tem peso, né? O dinheiro às vezes pode ser transferido somente na conta bancária, ele já aparece lá como um número, no numerário. Então é importante que ofertemos para os missionários, para que nós possamos fazer com que outras pessoas aceitem a Jesus e para que, aceitando a Jesus, a perseguição também diminua. Porque a perseguição diminuindo, na verdade, nós conseguimos alcançar mais pessoas para Cristo. E quando alcançamos mais pessoas para Cristo, o plano do anticristo é fracassado. Não pense que o Apocalipse tem data marcada, não tem, porque acontece várias vezes durante a história. Parece que estamos próximos disso agora, sim, parece. Mas nós não podemos ter certeza. Só Deus sabe esse período, só Deus sabe este momento. Em Atos 1, que nós lemos, diz que não devemos nos preocupar com os tempos que competem somente ao Pai, certo? Então não nos cabe esperar, vai acontecer, está escrito, então vou deixar acontecer. Isso não é competência nossa. A nossa competência é pregar, como está lá em Mateus 28, 20, né? Entretanto, nosso testemunho, apesar de ser árduo em alguns momentos, ele terá uma recompensa maravilhosa. Em Mateus 25, 31 diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Lembra que eu te falei disso, direita e esquerda? Então dirá o rei aos que estiverem à direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí como herança o reino que vos está destinado desde a fundação do mundo. Pois tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era forasteiro e recolheste-me, estava nu e vestiste-me, enfermo e visitaste-me, preso e vieste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos faminto e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e recolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar-te? E o rei responderá: em verdade vos digo, que quantas vezes o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim os fizeste. Ou seja, quando nós abençoamos os missionários, ou mandamos recursos para esses países onde os cristãos são perseguidos, nós estamos, na verdade, acolhendo o próprio Jesus.
Não é aquele discurso que alguns fazem de que isso aqui seria tipo recolher os pobres. Não, é recolher aqueles que estão sendo perseguidos. Devemos estar sempre dando nossas ofertas para que missionários consigam pregar o evangelho e vencer a perseguição. E, inclusive, claro que inclui também os pobres, mas não é o principal, literalmente. Os pobres, eles serão atendidos, e a Bíblia, inclusive, nos diz, primeiro, os domésticos da fé, e depois os que estão de fora. Então, primeiro nós atendemos os necessitados no corpo de Cristo e depois os que estão de fora. A igreja não é uma instituição de caridade, ela é uma instituição de fé, de pregação do evangelho, embora possa fazer caridade também. Mas não deve se sustentar somente nisso, porque na verdade nisso muitos têm se corrompido e seguindo um caminho contrário à palavra de Deus, porque acham que pregar a palavra de Deus se torna secundário e querem, como diz aquele pastor que está apostatando, né? Querem revisar as escrituras. E não vê importância em pregar o evangelho, vê importância somente em ajudar os pobres, uma ideologia meramente política, né? Então nós devemos estar atentos, porque outros, né, Jesus vai dizer, dirá também os que estiverem à sua esquerda, inclusive aqueles que querem atualizar a Bíblia, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, destinado ao diabo e aos seus anjos, pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me recolheste, estava nu e não me vestiste, enfermo e preso e não me visitastes. E também eles perguntarão, Senhor, quando te vimos faminto, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te servimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que quantas vezes deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. Irão estes para o suplício eterno, porém os justos para a vida eterna. Ou seja, aqueles que pensam que estão fazendo... dizem, na verdade, que estão fazendo a vontade de Deus sobre ideologias políticas, né? Tentando mais comprar os pobres com ofertas ou com caridade, ao invés de pregar realmente o evangelho, esses vão para o inferno, por mais caridade que façam. Porque, na verdade, o que precisamos fazer é acolher aqueles cristãos que sofrem perseguição. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Claro que podemos acolher também os pobres e aqueles que necessitam, mas não é o principal. O principal é sabermos que muitos são perseguidos por amor a Jesus. Eles precisam do socorro que vem das outras igrejas que não estão sendo perseguidas. Porque quando socorremos esses nossos irmãos, quando fazemos a vontade de Deus socorrendo esses nossos irmãos, nós somos abençoados e vamos estar no céu. Não é aquela questão meramente social, né? Não é isso. É uma questão espiritual, principalmente espiritual. Quando Jesus disse, estes pequeninos são aqueles que servem a Jesus e não necessariamente os pobres. Claro que há muitos pobres que servem a Jesus e há pobres que não servem a Jesus que precisam de ajuda, mas especialmente devemos ajudar primeiro aos domésticos da fé, como Paulo diz a Timóteo, na carta a Timóteo. Então devemos tomar cuidado com essas coisas. Ou seja, resumindo aqui, o testemunho cristão não é uma coisa fácil. Você não vai testemunhar com facilidade. Vai ser difícil, vai ser trabalhoso, vai ser custoso até, e devemos ajudar aqueles que estão passando por dificuldades, enquanto nós não estamos. Devemos louvar a Deus porque não estamos passando por dificuldades e abençoar aqueles irmãos que estão em dificuldades. Devemos socorrê-los e não transformar a questão missionária numa questão meramente de filantropia. Não é só isso. Tá? A filantropia ela pode ser um caminho mais acessório, mas não o principal. O principal é servirmos a Deus levando a palavra de Deus. Então, espero que você tenha entendido o que é o testemunho cristão, né? E a importância de ser de dar testemunho de Cristo, né? Porque esse testemunho não é um testemunho
fácil de se dar. Jesus não está chamando você para a moleza, né? Inclusive, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é o testemunho cristão, um testemunho onde dificuldades vão surgir, problemas vão surgir, mas nós temos a certeza que o Senhor nos dará a vitória. Então, que o Senhor te abençoe e que o Senhor te fortaleça no seu testemunho, em nome de Jesus. Amém.